É só uma questão, tá aparecendo tela cheia para todo mundo? Tá, Emerson, agora Ó, tá. tá? Pode começar? Pode começar, Emerson. Tá. Primeiramente, Ok, boa sim. tarde a todos, né, todos os presentes no do trabalho. Bom, eu, junto com a professora Érica, vamos apresentar o trabalho intitulado como as funcionalidades do uso da estrutura, estrutura ASU no falar baianense. Tá? Essa pesquisa ela já vem desde final de 2019, né, sendo desenvolvida, e que traz a análise dessa manifestação linguística, né, o ASU. Aí aqui a gente trouxe alguns exemplos de como ela se manifesta, né, na língua portuguesa, como capinhaçu, cupuaçu, Foz do Iguaçu, Igarapé-Açu. Esses são alguns exemplos na qual essa manifestação se sobressai. Contudo, na linguagem baianense aqui do município de Baião, no Pará, o Açu já ganha uma nova, como pode dizer, uma nova roupagem, né? Uma nova função para ela. Bom, de início, esse trabalho ele vem analisar a estrutura linguística Açu, né? Que é de origem tupi-guarani, né? Que tem como seu significado o termo tabuaçu, que é algo grande, aldeia grande, algo que seja grande. Esse é o sentido da estrutura. Aí, conforme postula os pressupostos teóricos do funcionalismo, junto com a sociolinguística, em especificar a variacionista, que direciona a pesquisa para o sociofuncionalismo, né, que vem abarcar para trabalhar essa manifestação. Aí aqui eu trouxe dois exemplos, duas figuras que foram, né, capturadas, retiradas como exemplo, que traz como o Açu é utilizado no município de Baiana, né? Qual é a nova função que ele traz. Por exemplo, na figura 1, dos falantes fala assim, eu prefiro ganhar 1 quilo de picadinho. Aí o remetente já fala assim, Açu, ou seja, esse Açu é como se fosse algo admirar, tipo, ele estivesse se admirando daquela situação, que em vez de ganhar tipo, um presente, ela prefere ganhar 1 quilo de carne. Ou ela esteja surpresa ou admirada com aquilo, né? E na figura 2, né, também, como diz, é também uma situação de admiração que se usa o açu aí, porque, ou numa foto, como parece aí, a pessoa fala que ele está acima do peso, aí a outra se contrapõe a ela, né, dizendo que não está, aí ela fala su, tipo, meio que questionando, né, um fato, tipo, de admirado daquela situação. É aqui, a justificativa do trabalho foi porque tipo, não tinha, assim, eu como usuário, né, morador do município, não tinha me atentado a ela, até que a professora Érica veio, tipo, estimulou a fazer a pesquisa sobre essa manifestação, e que também é ótimo porque não tem uma pesquisa, assim, sobre ela, né, o porquê a gente usa, principalmente aqui no município, né, o porquê que ela ganhou essa nova função, quais foram os motivos que levaram ela a ser utilizada, né. Então, analisando ela, né, tipo, a gente viu que ela tem muito a que nos proporcionar na pesquisa sociofuncionalista, né. Aí aqui estão os objetivos, né, da pesquisa, e o objetivo geral era analisar as funcionalidades da Constituição ASU em seus respectivos usos presentes no contexto de fala dos moradores do município, levando em consideração as possíveis motivações que levaram os falantes baianenses a utilizarem tais usos dessa expressão, né? Aí os objetivos específicos são que é identificar as variantes linguísticas dessa construção açu, presentes na estrutura dos falantes baianenses, né, porque durante a pesquisa se constatou algumas variantes, né, que a sociolinguística vai determinar como variantes dela.
Também compreender sua aplicação no contexto de fala dos mesmos, né, do município, entender como ela funciona no contexto de fala, e também entender de que forma ocorreu essa mudança linguística, né, de Açu, uma vez que ele é encontrado na gramática tradicional como um morfema, né, e que no contexto de fala dos moradores daqui do município, ele já se parece como função de palavra. Aqui, a fundamentação teórica. Bom, começar primeiro pelo funcionalismo linguístico, né, fazer uma breve fala sobre ele, que, segundo Cunha, 2016, né, o funcionalismo linguístico se diferencia das abordagens formalistas e estruturalistas, e também do gerativismo, que tem seu interesse na investigação linguística que vai além da estrutura gramatical, porque ela busca, né, no contexto discursivo, a motivação para os fatos da língua, ou seja, a língua analisada no uso, né, o porquê que ela é usada naquela determinada situação, quais foram os motivos que levaram a ela entrar naquela situação de fala. Mudando as situações comunicativas, né, considerando a função desempenhada na frase. É como se fosse, e não fosse a vertente norte-americana, né? Ela fosse analisar uma palavra, não só uma sentença, mas sim uma palavra, qual o motivo levou à utilização daquela frase, daquela expressão, daquela construção. Aqui também, como disse, né, foi constatado que foram, como diz, constataram algumas variações, né, do assunto. Então, entra a sociolinguística variacionista, né, que busca estudar as variações linguísticas que uma língua ou palavra pode apresentar, dependendo da região ou sociedade em que ela está inserida. Aí, dentro desse estudo da variacionista, tem três temas importantes, né, que é a variedade, como está sendo exposto, a variedade, a variante e a variável, né, e que também, na sociolinguística, costuma reconhecer também 5 tipos de variação, que é a variação diatópica, a diacrônica, a diastrática e a diafásica, e a diamésica. Essa que foi a última variação, né, a ser reconhecida pela sociolinguística variacionista, pois tem como meio de comunicação empregado, ou seja, a fala, né, e nossa pesquisa se atentou mais a esse tipo de variação, né, que é a última, que é a diamésica, que ela é utilizada tanto em documento escrito, como em e-mails, ou uma mensagem do WhatsApp, né, como foi mostrado nos exemplos logo no início. Aí, abarcando essas duas áreas de conhecimento, foi então que a gente entrou dentro do sociofuncionalismo, né, que essa perspectiva de análise, ela busca, assim, analisar os pressupostos tanto do funcionalismo quanto da sociolinguística, né, e que eu trouxe até um trecho aqui de Tavares, né, que diz que esse diálogo entre ambas as áreas tem justificativas, entre outros aspectos, devido às teorias terem princípios, né, em comum de análise fundamentais, né, que apesar de cada uma ter seu método de análise, em algum momento, em alguns aspectos, elas se relacionam, né, que é, por exemplo, como a heterogeneidade linguística, a realização de pesquisas tendo como suporte para análise a língua em uso, né, em ambas as áreas eles fazem isso, e o reconhecimento da importância da frequência das ocorrências, né, que é analisar como se ocorre, qual é a frequência que ela é utilizada. Então, nosso trabalho se baseia mais dentro do sociofuncionalismo, né, que abrange essas duas áreas de conhecimento, porque o ASU, ele tanto entra na teoria funcionalista, como também na socio-variacionista, ou seja, a gente pegou e fez só dentro do sociofuncionalismo. E aqui a metodologia que a gente usou foi que a gente utilizou 28 dados, né, coletados, equivalente a 28 prints, que foram parte de diálogos entre pessoas aqui do município, né, entre 18 a 25 anos, residentes do município. Aí, por meio dessas ocorrências, fizemos a análise de ASU, né, com base nos pressupostos
do sociofuncionalismo, observando as características extralinguísticas e linguísticas, né, que influenciaram o uso dela, e também analisar ela dentro do campo sintático, semântico e pragmático, né, do texto, para assim determinar os motivos que levaram, né, o usuário a utilizar, qual foram os pontos essenciais assim que levaram, que instigaram o falante a utilizar o assunto. Aqui, análise dos dados, né, colocar a professora Érica. Bom, boa tarde, eu me chamo Érica, sou professora, era professora da Universidade Federal do Pará, agora estou na Universidade Federal do Amazonas. E nós começamos essa pesquisa, como o Emerson falou, por conta da curiosidade que nós tínhamos em tentar explicar, por hipótese e por meio de estudos linguísticos, por que o falante do município de Baião, a maioria deles, na verdade, eu convivi muito no município e conversando com pessoas e tendo alunos desse município, todos se manifestavam linguisticamente por meio dessa expressão açu. Então, como a minha linha de pesquisa é desvendar o porquê de algumas expressões paraenses existem em relação ao que tangencia linguisticamente, tanto contextuais, linguístico como extralinguístico, eu resolvi dar esse suporte ao Emerson, que é um falante e que fala bastante açu, e que nós conseguimos recolher alguns dados para a pesquisa dele, que inclusive é a pesquisa de TCC dele, e eu sou a sua orientadora. Então, alguns desses dados nós recolhemos somente por meio digital, né? Por isso que o Emerson e eu categorizamos essa pesquisa dentro da sociolinguística variacionista como diamésica, porque é a única que abarca manifestações da fala e da escrita, principalmente nesses meios menos formais. E aqui nesse quadro, nós resolvemos trazer para vocês uma síntese de alguns dos dados que nós já conseguimos coletar até o momento, porque o Emerson ainda está em fase está mais ou menos no meio da pesquisa. E aí, eu peço desculpa, nós pedimos... Professora Érica. O áudio da Érica tá travando pra gente. Tá travando muito? Tá travando, Eu lhe sugeriria que você desligasse um pouquinho a sua câmera para ver se fica mais tranquila a sua conexão. Oi. Será que melhorou? Acredito que sim, dá para ouvir. Tá. Então, eu peço desculpa pelo tamanho da fonte, nós pedimos desculpa pelo tamanho da fonte, mas eu vou ler aqui para vocês e tentar fazer com que vocês compreendam mais ou menos as funções dessa construção no falar baionense, né, dos moradores do município de Baião, localizado no nordeste do Pará. Dá para aproximar? É o Emerson. Ah, tá. Dá para aproximar na tela de vocês, né? Tá, que é ele que está projetando. Então, vamos lá. Nós separamos algumas expressões, alguns dados em categorias de grandeza, tá? Categorias de tempo, espaço, quantidade e dinheiro. Ao analisarmos os dados coletados, nós conseguimos coletar 6 categorias de tempo, 2 de espaço, em que a manifestação açu aparece, 1 de quantidade, tem 2 quantidades, cada uma com uma, porque nós estamos falando das variáveis, né, das variantes, perdão, que o açu apresenta.
E a última grandeza seria o dinheiro, que apareceram 4 vezes na nossa pesquisa, na coleta dos dados. Então, os exemplos foram os seguintes. Além de Açu, vocês vão ter contato também com outras expressões que eu acredito que, por proximidade de região, vocês também possam reconhecer. Então, no início está dizendo, égua, mana, que horas tu chega aqui em Baião? Amanhã de noite, a pessoa responde. Aí, a mesma pessoa da frase anterior responde, né? Açu. Vocês podem ver que até a fonética, né? Ela é expressada e manifestada estruturalmente. Certo, obrigada. Então, a outra responde, mana, muito longe. Então, vocês podem perceber que esse açu, essa forma de falar, né, de responder, na verdade, não foi feita foi feita uma pergunta, ela foi respondida, e em cima dessa resposta, foi falada a expressão no sentido de, nossa, mas você vai chegar muito tempo depois, né? Por isso que nós colocamos ali a grandeza tempo. Você vai estar se admirando, porque a pessoa vai demorar muito para chegar, porque ela diz, só amanhã à noite. Então, significa que essa pessoa está muito longe. E o Açu, ele vem justamente trazer essa manifestação de admiração por a pessoa demorar muito no quesito tempo para chegar onde ela tem que chegar. No espaço, né, nós temos, lembrando que só é um exemplo, nós tivemos 6 ocorrências dessa admiração após a manifestação de tempo. No espaço, nós encontramos 2 ocorrências, e uma delas é a seguinte, nem me fale se acontecer algo. A outra pessoa fala, não se preocupa, atravessa o rio na hora, correndo ainda, né? Quem é que vai atravessar um rio todo? A gente sabe que essa ideia de rio não é um riacho, né? É um rio, é algo muito grande, relacionado a tamanho, né? Espaço, esse tempo e espaço e tamanho aí se correlacionando, e a outra pessoa fala sul, então é como se fosse realmente uma admiração, uma surpresa. Nossa, mas você vai atravessar um rio todo, se acontecer algo, e correndo ainda. Então, prestem atenção que essa manifestação linguística, né, o açu, ele aparece não mais em forma de morfema, atrelado a um radical, tá? Não é mais um morfema sufixal, como nas outras manifestações mais gerais nacionais aparecem, mas agora ele vem sozinho, né? E para vocês verem, ele vem exatamente da forma, pelo menos em sua maioria, exatamente da forma como é escrito o morfema, A, C, cedilha, U, tá? E aí, nos outros exemplos, vocês têm, mais uma vez, exemplos em que demonstram admiração em relação a dinheiro. No último exemplo, né, a pessoa diz, ganhei um sorteio no Instagram de R$100, uma alegria, Barão. A outra responde, ou seja, ganhar um sorteio no Instagram, né, que ninguém acredita muito que vai ganhar, ainda R$100, que não é um dinheiro pouco, é um dinheiro muito. Então, a admiração em cima dessa manifestação, dessa resposta, dessa grandeza. Pode passar, Emerson. Bom, discussão. Então, nós estamos agora aqui na discussão, né, dos nossos resultados. Em relação aos resultados alcançados, entendemos, então, que a SU possa estar passando pelo processo de gramaticalização, uma vez que a SU, enquanto lexical, é categorizado como morfema sufixal, que significa algo grande. Isso nos leva a entender que, em relação às possíveis motivações linguísticas e extralinguísticas, o falante baionense opta por utilizar a SU ao se deparar surpreso e admirado ou admirado diante de quantidades elevadas de determinados substantivos, tais como remédios, que nós tivemos surpresa em relação à quantidade de remédios tomados, gols que um time levou, horas para atravessar um rio ou para chegar numa cidade, valores, etc. Conforme destacamos nos dados analisados, né? Ademais, podemos constatar nesta pesquisa que a SU é uma variável do falar baionense que apresenta variantes, uma vez que ainda na escrita você vai ver na mesma função, que foi até onde nós pesquisamos, que vai aparecer a variante AISU, com acréscimo do I,
E a variante mais sul, tanto do M quanto do I e do S, tá? Não vai ser suprimido nada, mas assim, na fala, até podemos confundir com que seja a mesma palavra, mas na escrita, ela também aparece, por isso que nós estamos caracterizando como uma variação diamésica, tá? Que parecem cumprir semelhante função, né, semelhante semântica que a Sul denota. Pode passar, isso. E as considerações finais do nosso trabalho foram o seguinte: por fim, esse trabalho mostra que o corpus analisado é rico para uma pesquisa funcionalista, tanto para uma pesquisa funcionalista quanto para uma pesquisa sociolinguística, pois possui muitos aspectos a serem analisados. Assim, pode-se salientar que o uso do açu no contexto do falar baianense ganha seu papel como expressão, uma expressão regional, ganhando novas funções como palavra, uma vez que ele era e ainda é caracterizado como um morfema dentro da gramática da língua portuguesa, para expressar admiração e surpresa, além de exercer o papel de interjeição, por muitas vezes, nós colocamos ela, a expressão também como uma interjeição aos fatos relatados. Todo esse processo de mudança pelo qual a SU passa, né, o funcionalismo aponta como sendo o fenômeno da gramaticalização, onde uma palavra ou expressão sai do seu sentido primitivo e ganha novos significados em determinada língua. Pode passar. E um pouco das nossas referências, como vocês sabem, nós ainda estamos no processo de construção e finalização desse TCC. Já temos muitos dados e aos poucos estamos conseguindo entender linguisticamente por que o falante baianense apresenta esse açu para se admirar de coisas grandes. E é isso, muito obrigada. Certo, Érica e Emerson. Oi, o tempo de vocês acabou. Bom que deu tempo de apresentar todo o trabalho. Então, esse foi o trabalho, as funcionalidades da construção ASU, né, que foi a construção ASU no falar baionense, que foi apresentado aí pela Érica Reis e pelo Emerson Júnior. Eu esqueci de comentar com vocês, pessoal, que as interações, tá, as perguntas, elas vão ficar para o final, tá? Nós vamos reservar aí um tempinho, uns 10, 15 minutos, para essas interações. Quem quiser ir colocando as perguntas no chat, durante a apresentação pode ir colocando, tá? Mas eu já digo para quem estiver apresentando que apresente o seu trabalho e deixe, né, para a gente comentar, fazer essas perguntas ao final, tá? Quando as apresentações terminarem, eu vou ler as perguntas das pessoas que tiverem colocado no chat, tá? Bom, então nós vamos passar agora para o segundo trabalho, que tem como título Na língua nada se cria, nada se perde, apenas recrutam-se elementos para novas funções, que é um trabalho aí da Daniele Viana e do Robson Rua, que são da UFPA. Vai ser apresentado pela Daniele. Daniele, você está ouvindo? Sim. Certo, Daniele, então? Vou colocar a tela aqui. Tudo bem. Você tem aí 15 minutos, tá? Podendo chegar aos 20 minutos para apresentar o trabalho, tá? Quando completar 15 minutos, ele avisa, aí você já vai se preparando para as considerações finais do trabalho, tá? Certo. Está aparecendo a tela? Tá aparecendo. Ok. Então, gente, boa tarde. Meu nome é Daniele de Melo Viana, como eu já disse. Eu sou formada em Letras pela Federal do Pará. E esse trabalho aqui foi em conjunto com o professor Dr. Robson Borges Rua, que é efetivo da UFPA, mas também tem alguma relação com a UFRJ. Então, o trabalho que nós trazemos hoje é, como já foi dito, na língua nada se cria, nada se perde, apenas recrutam-se elementos para novas funções. Esse título, ele vem ter uma relação com a premissa de Lavoisier, né, que diz, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, então nós queríamos trazer essa relação para a língua. Então, aqui é a nossa introdução. O nosso objetivo é investigar o processo de abstratização e recrutamento de novas formas aplicado ao quantificador Murrada. Mais tarde, vocês irão perceber o que seria esse quantificador Murrada, que ele é uma pesquisa que está sendo produzida. Então, nosso objetivo é descrever o quantificador Murrada, compreendendo-o como não canônico. Não canônico aqui nós estamos nos referindo
aos elementos que não foram encontrados em documentos oficiais da língua. E aí nós entendemos a língua e a gramática como maleáveis, então elas sofrem modificações conforme o uso. Essa é a nossa intenção. E detalhando sua emergência e suas motivações de uso. Então, nós vamos mostrar um pouco sobre isso. Nós pretendemos aqui, com o trabalho, fazer um breve levantamento estatístico acerca da variação desse quantificador diante das categorias sólidos, líquidos e entidade humana. Então, aqui já fazendo essa relação com a sociolinguística. E nós pretendemos colaborar para a descrição dos quantificadores utilizados na modalidade oral, contribuindo com a área de investigação e com a valorização do produto sociocultural encontrado no município de Oeiras do Pará. O espaço que foi escolhido para fazer a pesquisa foi o município de Oeiras do Pará, tanto zona rural quanto zona urbana, que eu mostrarei mais a seguir. Então, eu trago aqui o referencial teórico. Pois bem, a quantificação, ela diz respeito à nominação de tamanho de conjuntos de indivíduos, substâncias, entre outros. Então, basicamente, a quantificação é aquele momento em que nós vamos quantificar alguma coisa. Eu tenho uma cadeira, eu tenho um monte de coisas, um monte de livros, então nós temos basicamente esses quantificadores. Na verdade, eles são muitos, e os que são utilizados em Oeiras também são bastante. Eu trago aqui Alfredo, 2015, que defende o agrupamento de diversos elementos para criar uma classe mais extensa, denominada quantificadores. Na pesquisa, em relação à gramática, nós vemos que os quantificadores, divididos entre várias áreas de classificações, né? No caso de Alfredo aqui, como linguista, ele vai ter esse agrupamento deles, como se eles tivessem uma classe mais extensa, que seria esses quantificadores. Guimarães, de 2006, vai destacar a importância de se considerar o tipo de conjunto quantificado e o contexto linguístico e extralinguístico para a melhor análise de quantificadores. Então, nós vemos aqui, sim, essa importância de considerar também o ambiente externo que se está inserido esse quantificador. Salomão, Margarida Salomão, 2010, aponta a escassez de córpora de linguagem oral como uma problemática para a pouca padronização da classe dos quantificadores. Esse foi um dos temas que nós encontramos para realizar o trabalho, é que há uma pouca padronização da classe dos quantificadores. Como ele não tem um agrupamento, e ele está muito dividido, nós acabamos tendo essa pouca padronização. E Salomão vem apontar a escassez de córpora de linguagem oral. Nós temos muito córpora de linguagem escrita, mas a oral ela é um pouco escassa. Então, é importante que nós consideramos também essa linguagem oral, que é o que o nosso objetivo aqui é com a linguagem oral, a nossa análise é com a linguagem oral. Então, Bybee ela vai comparar a movimentação da língua com a movimentação das dunas de areia. A Bybee, ela traz uma comparação de que a língua seria com as dunas de areia. E as dunas de areia, geralmente, elas são modificadas conforme o vento. Então, o vento seria o uso e a areia seria a língua. Portanto, o uso ele vai movimentar a língua. Seria mais ou menos isso. Enquanto que Oliveira vai entender que essa movimentação que a Bybee traz, ela vai se parecer com um círculo de reciclagem, onde há recrutamento de elementos para novas funções. Então, nós temos na reciclagem algo que tinha uma função, aí nós já remetemos ao título, tinha uma função, mas depois foi reciclado e está passando por novas funções, está sendo recrutado para novas funções. Labov et al. Consideram a língua como um sistema heterogêneo que contempla regras variáveis condicionadas a fatores linguísticos e sociais. Aqui a importância de se considerar tanto os fatores linguísticos quanto os fatores sociais, que é esse casamento entre o funcionalismo e a sociolinguística, algo que é muito interessante de continuar tendo pesquisa, né, nessa área. E aqui eu trago o trabalho que foi feito em 2020, que foi o trabalho de conclusão de curso. Aqui, Viana, 2020, analisa os quantificadores, dando ênfase aos não canônicos presentes na modalidade oral de indivíduos municípios de Oeiras do Pará. Em 2020, um pouco antes da pandemia, eu comecei a fazer a pesquisa juntamente com o professor Robson,
sobre os quantificadores. Então, desde essa época, nós estamos pesquisando quantificadores e dando ênfase a esses que não são tão conhecidos, não são tão encontrados nos documentos oficiais. A minha metodologia da pesquisa. Então, como já dito, a pesquisa é um desdobramento de um TCC sobre os quantificadores usados na modalidade oral. Nós encontramos inúmeros quantificadores e até hoje, como a pesquisa ainda continua, mesmo que o TCC tenha acabado, há um tanto de quantificadores muito grande. Então, aqui nós iremos focar só, como já dito, no Murrada. A coleta de dados ocorreu por meio de entrevistas semi-estruturadas com municípios oriundos de Oeiras do Pará, como eu já disse, em seus locais de morada ou ocupação envolvendo assuntos de domínio do entrevistado. Então, aqui algo muito importante é que essas entrevistas ocorram nos locais que os falantes se sintam à vontade. Como eu precisava encontrar os quantificadores, era importante que eu envolvesse os assuntos de domínio do entrevistado para que ele se sentisse à vontade para falar esses quantificadores. Então, nós tivemos entrevistas no período de dezembro de 2019 a março de 2020, que foram um pouco antes da pandemia, de começar a pandemia. Então, eu tinha meu corpus aí um pouco antes da pandemia para eu poder fazer esse TCC. E aí nós tivemos aqui algumas entrevistas, eu vou trazer para vocês. Aqui as iniciais, DSC, que era um aposentado, MVB aposentado, EPM construtor naval, MBM coletor de açaí, estudante do ensino médio, LFM, pescador de camarão, estudante do ensino superior, DRF, pescador de camarão da zona rural, e IOF, que era pescador da zona urbana. Então, esses aqui são alguns aspectos que, para um possível trabalho mais à frente, eles podem ser mais destacados, né? Que seriam contribuindo realmente esses aspectos, como gênero, idade, escolaridade, não é aqui o foco do trabalho, mas é algo muito importante que se faça, que é fazer essa divisão e ver como é que ocorre essa variação entre eles. Dentre os quantificadores encontrados em Viana, desdobrar-se-á o quantificador Murrada. Então, aqui no trabalho de TCC, foram analisados 4 quantificadores não canônicos, e aqui nós focaremos no Murrada. A análise se dividirá em 2 pontos. Primeiro, produzir-se-á um estudo mais geral sobre a emergência de Murrada, encarando-o como não canônico e fazendo breves explanações acerca das suas relações com outros elementos da língua. O segundo ponto de análise vai focar nas motivações do uso de Murrada, levando em conta seu processo de abstratização, encaixe com subprincípios da iconicidade, sua relação com a intensificação e sua variação diante das categorias sólidos, líquidos e entidade humana. Pois bem, aqui eu trago a apresentação e a discussão dos resultados. Murrada, como eu já disse, ele vai ser considerado como um quantificador não canônico. Ele não foi encontrado em nenhum documento oficial de língua portuguesa, de léxico, pelo menos não como quantificador. Nós já podemos afirmar que ele tem uma preferência de anteposição ao objeto quantificado, então ele sempre vem antes desse objeto quantificado, como aqui no exemplo de MBM. Dá muito, dá Murrada de açaí. Então, geralmente, o Murrada, ele vem antes. Na verdade, ele vem em todos os exemplos que nós encontramos, ele está vindo antes. Aqui eu trago para vocês a figura 2, que vai estar no artigo, que é o processo de escalaridade do quantificador Murrada. O Murrada, ele vem aí de um processo de escalaridade, que seria de soco, murro, Murrada. Então, mais à frente eu vou mostrar para vocês, só passar aqui, um pouco como é que ocorre essa escalaridade, o porquê dessa escalaridade por intensificação, que vai ser mostrado mais à frente. Então, eu trago aqui o conceito de analogia para vocês, só para vocês entenderem um pouco. Aqui a analogia entre murro, murrada, burro, burrada. A analogia é quando nós temos palavras que já existem e as palavras que estão sendo construídas podem ser construídas porque nós já temos. Então, aqui,
o que se dá entre murro, murrada, burro, burrada, seria no âmbito das regularidades entre as terminações das palavras originadas. Então, como nós já temos burro, burrada, nós podemos sim ter esse murro, murrada. E aí nós trazemos também outra analogia, que é em relação ao esquema imagético, que nós temos murrada, porrada. Eu creio que vocês já conhecem porrada de alguma coisa, geralmente nós utilizamos muito, e murrada, ele vai trazer esse mesmo esquema imagético, que vai possibilitar dar à murrada a função de quantificador. Por exemplo, o quantificador porrada, ele tem esse mesmo esquema imagético que murrada, de uma ação produzida por um agente em direção a um paciente. Então, eles trazem esse mesmo esquema imagético, mas uma coisa que possibilita a construção do quantificador murrada. Aqui eu trago a iconicidade de quantidade. A iconicidade de quantidade é quando o termo derivado ele tem mais forma que o termo originário. Então, aqui nós temos esse murro, que seria um termo originário, para murrada, que tem mais massa, no caso aqui de iconicidade da quantidade. Nós temos também a iconicidade de proximidade. A iconicidade de proximidade é quando um elemento é ligado ao outro no campo do sentido e também no campo da forma. Então, nós temos aqui no exemplo, uma grande murrada de vento. Uma e grande, eles são ligados à murrada no campo do sentido, logo eles são também ligados no campo da forma. Uma e grande, geralmente, eles estão acompanhando murrada. Não é sempre que eles acompanham, pelos exemplos que nós temos, mas algumas vezes nós temos essa proximidade de uma e grande. E aqui eu trago mais específico a parte da abstratização desse processo de escalaridade. Nós temos a motivação e reciclagem, a abstratização. Então, nós trazemos aqui a figura 4, a abstratização e o processo de escalaridade de murrada. Como vocês viram antes, soco, murro, murrada, nós temos aqui uma escalaridade por um processo de intensificação. Nós tínhamos aqui o substantivo soco, nós tínhamos a intensificação murro, e nós temos algo ainda mais intensificado, que seria a murrada. Ou seja, nós temos a passagem de algo concreto, que era aquela ação, até murro, nós ainda temos esse concreto, para algo abstrato que se transforma em quantificador. Então, nós temos essa passagem, essa abstratização do concreto de ação para algo abstrato, que seria o quantificador. Então, seria mais ou menos esse processo que murrada passaria aí para até chegar ao que se tem hoje. E nós temos aqui nessa tabela, a tabela 2, a situação comunicativa e a relação quantificador-intensificação. No murrada, nós vemos muito essa relação entre a quantificação e a intensificação. É interessante destacar que a intensificação e a quantificação, muitas vezes, elas são confundidas, embora não sejam a mesma coisa, mas há uma confusão aí entre eles. E nós vemos, dentro desse quantificador murrada, algumas situações que realmente trazem um pouco dessa relação entre eles. Aqui na tabela eu trago o processo comunicativo e um exemplo para mostrar. Aqui eu trago apenas 3 processos comunicativos. O primeiro, como segundo termo, para intensificar a quantia pretendida. Então, aqui no exemplo, a época da safra é quando dá muito camarão. Murrada de camarão. Vocês percebem que aqui o falante ele só utilizou murrada porque o muito não satisfez a intenção dele de dizer que era uma quantia muito grande de camarão. Então, ele utilizou a época da safra quando dá muito camarão. Aí, não satisfeito, ele usou murrada de camarão. Então, nós tivemos 3 exemplos da utilização do murrada para intensificar essa quantia pretendida. Na situação intensificada para a produção de novos sentidos, o falante ele vai utilizar murrada como uma outra necessidade. Aí aqui nós temos no exemplo. Certo. Desculpa te interromper, só para informar que deu 15 minutinhos, tá? Certo, já vai. 5 minutos para finalizar, tá bom? Ok. Aqui no exemplo nós temos, era mina de negócio de 200, 300 matapi que eles pescavam, e aí eles eram um pouco pescadores.
E não era igual agora que tu olha para essas praias murrada de pescador, gente que não é nem daqui pescando. Então, aqui o falante ele queria manifestar a insatisfação com a quantia de pescadores que nós tínhamos, que tem aqui de outras regiões que não são da região dele, mas que estão pescando. E aqui nós temos a situação um pouco intensificada, que é quando o quantificador ele pode ser substituído facilmente por outro que não tem intensificação. Então, aqui nós já temos essa relação realmente dele só como quantificador e não como intensificação. Aqui nós temos o gráfico, que é a distribuição da variante murrada entre elementos sólidos, elementos líquidos e entidade humana. Aqui o que nós podemos destacar é que o murrada ele é muito ligado àquele começo concreto que nós vimos. Então, ele tem ele tem uma preferência pelos elementos sólidos justamente por essa coisa concreta. Aqui, para elementos líquidos, ele não teve nenhum exemplo, e para a entidade humana, ele teve apenas 7% dos dados. Eu já trago agora minhas considerações finais, alguns resultados que nós temos e que podem ser vistos mais a fundo no artigo que será publicado. Os resultados mostram que murrada, o quantificador não canônico, mantém relação analógica com outros termos. Por exemplo, com o quantificador porrada, ambos tendo o mesmo esquema imagético, como nós já vimos. Ele é utilizado em contexto que há necessidade de expressividade da intensificação, já que deriva de um processo de escalaridade, soco, murro, murrada. Então, aqui nós vemos essa importância do falante. E resulta, pois, de uma abstratização, recrutamento de ação concreto para quantificador abstrato. E a variante murrada tem preferência pelos elementos sólidos. Murrada foi bastante recrutado pelos oeirenses. Os objetivos por hora foram alcançados, contribuindo para a área da quantificação e para o registro, análise e valorização da língua falada no município, algo que era um dos objetivos. Embora ainda haja muito a ser explorado, principalmente no casamento da sociolinguística e do funcionalismo. Então, é algo que pode ser destacado para futuras pesquisas, essa relação entre os dois. E aqui eu trago as minhas referências, algumas das que foram utilizadas no trabalho, e a esse eu agradeço a atenção. Muito obrigada. Certo, Daniela. Então, esse foi o trabalho intitulado Na língua nada se cria, nada se perde, apenas recrutam-se elementos para novas funções, né? Nós vamos passar agora para a Michele de Carvalho, que vai apresentar o trabalho intitulado Metaplasmos no português falado por amapaenses, sob um viés geolinguístico. A Michele, que hoje é pesquisadora, hoje está como monitora também aqui no evento. Michele, você está ouvindo? Michele, você está me ouvindo? Estou. Ah, pronto. Estou ajeitando aqui. Tudo bem. Como os demais, você tem aí cerca de 15, 20 minutos, tá, para a apresentação do seu trabalho. Quando completar 15 minutos eu vou informar, e aí quando completar os 20 eu também vou informar, tá bom? Tá ok. Deixa eu ver como é que tá aqui. Como é que tá aparecendo, não? Tá dando para ler. Não, mas ele não tá mexendo, não tá saindo, né? Não. Tá, isso. Clica em ocultar. Pronto, dá para ler. Tá dando para ler tranquilamente. Mas tá passando? Tá passando. Agora tá na capa, né? A primeira introdução. Ok. Não, é que eu tô olhando aqui pelo celular também, aqui no celular não tá movendo. Tá, isso aqui pra gente tá... Ainda tá Agora tá na introdução. Ainda. Tá na introdução agora. Bom, vamos lá então. 15 minutos mesmo. Isso. 15 a 20. 20 minutinhos, tá? Deixa eu só ver. Vai isso mesmo. A câmera não ligou. O trabalho que eu estou trazendo aqui hoje é o intitulado Metaplasmos no português falado por amapaense sob um viés geolinguístico, produção minha.
e do professor Dr. Romário Duarte Sanches, também faz parte da comissão organizadora. Nosso trabalho ele foi um recorte feito do trabalho de conclusão, meu trabalho de conclusão de curso, defendido em 2019, visa descrever a presença de metaplasmos no português falado no Amapá, com base nos dados do projeto Atlas Linguístico do Amapá. A pesquisa surgiu a partir da seguinte problemática, né? Quais metaplasmos ocorrem na fala dos amapaenses? Para quem já teve a oportunidade de verificar o Atlas Linguístico do Amapá, a gente tem lá a categorização, fazendo com cartas, né? Os processos fonológicos, fonéticos e lexicais. Então, a gente teve também esse outro olhar em relação aos metaplasmos, que nada mais são do que variações fonológicas. Como referencial teórico para essa apresentação, nós trouxemos Botelho Leite, Cardoso, Coruda, Rasquis Ribeiro e Sanches. Segundo Cardoso, a dialetologia é vista como um ramo dos estudos linguísticos que assume a tarefa de identificar, descrever e situar os diferentes usos em que uma língua se diversifica, conforme a sua distribuição espacial, sociocultural e cronológica. E ainda conforme Cardoso, a dialetologia moderna ampliou o seu campo de observação, e hoje considera variáveis sociais mais complexas como a variação diageracional, diagenérica, diassexual, diastrática e diafásica. Diageracional em relação à idade, diagenérica em relação ao gênero, diassexual a sexo e diastrática a social, status social, e diafásica é estilística. Em relação aos metaplasmos, Botelho e Leite afirmam que essas alterações fonéticas não são simplesmente processos que a língua sofreu na passagem do latim para o português, mas que são fenômenos que continuam agindo e transformando a língua portuguesa nos dias atuais. De igual modo, Kuroda ratifica que as transformações fonéticas não se deram por acaso e também não ocorrem por acidente ou por conta de desejos pessoais. Elas obedecem à mudança natural e espontânea da língua. É importante que isso se faça que seja marcado em relação a isso, que são as mudanças que a língua vai sofrendo mesmo, sem ter ligação direta com algo específico. Não, são mudanças naturais, pelas quais todas as línguas passam. Os metaplasmos podem ser classificados em 4 tipos, segundo Botelho e Leite: aumento, supressão, transposição e transformação. Por aumento, pode ainda ser subdivididos em 4 fenômenos fonológicos: epêntese, anaptis, epítese ou paragoge e prótese. Por supressão, podem ser subdivididos em 4 fenômenos fonológicos: aférese, apócope, síncope e aplologia. Por transposição, podem ser subdivididos em 4 fenômenos fonológicos também: metátese, hipértese, sístole e diástole. Por transformação, eles podem ser subdivididos em 12 fenômenos fonológicos: degeneração, desnasalação, dissimilação, rotacismo, lambidacismo, ditongação, monotongação, metafonia, nasalação, palatização, sonorização e despalatização ou iotização. No decorrer da apresentação, a gente vai verificar um pouquinho mais em relação a cada um desses fenômenos. Em relação à metodologia da pesquisa, ela foi empregada, corresponde aos métodos, né, aos parâmetros adotados pelo projeto ALAP, uma vez que é utilizado o banco de dados que o ALAP disponibilizou, o Atlas Linguístico do Amapá. A rede de pontos corresponde a 10 municípios dos 16 municípios do estado. Os informantes, eles são
40 ao todo, 4 em cada município. O questionário utilizado foi do questionário fonético-fonológico, também pertencente ao projeto, já um projeto maior, que é o ALIB, o Atlas Linguístico Brasileiro. E o corpus investigado corresponde a 37 itens dos 159 que são questionados no questionário fonético-fonológico. Os itens estudados foram prateleira, caixa, tesoura, varrer, ruim, arroz, colher, liquidificador, abóbora, clara, manteiga, botar, árvores, planta, elefante, peixe, calor, tarde, 3, placa, bicicleta, pneu, vidro, passagem, muito obrigado, giz, advogado, inocente, ouvido, caspa, homem, mulher, braguilha, assobio, paz e hóspede. Os pontos de inquérito desta pesquisa são os mesmos selecionados para o ALAP, conforme pode ser observado no Atlas Linguístico da Amapá e, posteriormente, também neste artigo que vai ser publicado. Neste sentido, foram consideradas 10 localidades do Amapá, a saber, Macapá, Santana, Mazagão, Laranjal do Jari, Pedra Branca do Amapari, Porto Grande, Tartarugalzinho, Amapá, Calçoene e Oiapoque. Aqui é a tabela do perfil dos informantes. Nós temos um informante do sexo masculino, ensino fundamental, de 18 a 30 anos, um feminino também de 18 a 30 anos, um masculino do ensino fundamental de 50 a 75 anos e um feminino também, parâmetros do anterior, de 50 a 75 anos, do ensino fundamental. É importante salientar que nessa pesquisa do ALAP, só na capital foram acrescentados mais 4 informantes com ensino superior. No entanto, ela não faz parte, esses informantes não fazem parte desta pesquisa, em virtude de não haver como fazer a comparação entre os informantes do ensino fundamental, que englobam os colaboradores, e somente os 4 que são de ensino superior dentro da capital. Então, eles ficaram de fora, ficaram somente os 40 de ensino fundamental mesmo. Em relação à apresentação e discussão dos resultados. Os metaplasmos por aumento são aqueles que nós acrescentamos um fonema a mais no vocábulo. E os resultados encontrados foram anaptiche, dos 4 por aumento foi encontrado anaptiche, de pneu para pneu, das 40 nós tivemos 27 ocorrências, e de advogado para advogado, 6 ocorrências das 40. Também tivemos o metaplasma por aumento prótese, de liquidificador para verificador, uma ocorrência somente, e esse prótese é o acréscimo de um fonema no início do vocábulo. Já os metaplasmos por supressão, que são os que nós temos a supressão de um vocábulo dentro do... supressão de um fonema, desculpa, dentro do vocábulo, nós temos a férese, foram encontrados a férese, de abóbora para abóbora, 2 informantes, elefante para elefante, 2 informantes, obrigado para brigado, 5 informantes, e advogado para advogado, 4 informantes. Apócope para varrer, que é a supressão do último fonema, de varrer para varrer, 36 informantes, de colher para colher, 30 informantes, botar para botar, 29 informantes, calor para calor, 28 informantes, mulher para mulher, 28 informantes. Também tivemos de síncope, que é a supressão do vocábulo no meio da palavra, de abóbora por abóbora, 3 informantes, e de árvore
árvore, 11 informantes. Como vocês podem observar nessa segunda tabela, também nas demais, a anterior e as que vão ser apresentadas ainda, cada fenômeno desse, ele tem a sua particularidade. No entanto, a gente pode observar que há outras mudanças também fonológicas dentro do mesmo vocábulo. Algumas vão ser abordadas mais adiante. Só um momentinho. Metaplasma por transposição, desculpa. Transposição vai ser a mudança de um fonema dentro do mesmo vocábulo, ou também pode ser a mudança do acento tônico dentro do vocábulo. Os resultados encontrados foram de metátese para prateleira, ficou partilheira, 11 informantes fizeram essa ocorrência, braguilha para barguilha, 31 ocorrências. Acredito que muitos podem acreditar que a palavra em si era barguilha, né? Pelo menos eu acreditava no momento em que eu fui fazer essa pesquisa, me deparei com braguilha. Eu falei uma variação a minha vida inteira. Hipértese também foi encontrada de vidro para vrido, duas ocorrências, e sístole, de ruim para ruim. Ruim. Isso daí também é bem comum a gente utilizar a variação para determinados contextos. Em alguns enunciados a gente utiliza uma variante, outra a gente utiliza outra. Vocês podem observar quando vocês forem falar esse vocábulo. Os metaplasmas por transformação, eles são o fenômeno que ocorre dentro de um vocábulo com a transformação de um fonema. Então, esses são 12 fonemas, são 12 subdivisões dentro deste metaplasma. E a gente encontrou alguns, por exemplo, de degeneração, de assobio para assovio, 11 informantes fizeram esta ocorrência, desnasalação de passagem para passagem e de homem para homem. Passagem, 35 ocorrências, e homem, 22 ocorrências. O rotacismo, que é a transformação do fonema lh, do fonema r, clara para crara, uma informante, de planta para planta, 2 informantes, placa para praca, 5 informantes, e bicicleta para bicicleta, 3 informantes. É importante ressaltar que, ainda que tenham um único informante fazendo o uso da variação, a gente necessita de fazer essa catalogação para verificarmos em que pé anda o português falado, não só no Amapá, né, como nas demais regiões. Por isso, essa pesquisa se faz importante. E em relação à ditongação, nós tivemos de arroz para arroz, 32 ocorrências, de 3 para 3, 31 ocorrências, giz para giz, 34 ocorrências, de caspa para caspa, 29 ocorrências, e de paz para paz, 33 ocorrências. Tivemos ainda monotongação, de prateleira para prateleira, aí a gente vai ter essa transformação de um ditongo e um monotongo, vai 26 ocorrências. Tá ok, Alex. De caixa para caixa, 22 ocorrências. Tesoura para tesoura, 31 ocorrências. Manteiga para manteiga, 30 ocorrências. Peixe para peixe, 31 ocorrências. Ouvido para ouvido, 14 ocorrências. Também vamos ter a metafonia, que é a transformação do
da vogal E, neste caso, da vogal média para a vogal alta. Elefante para elefante, 36 ocorrências. Peixe para peixe, 40 ocorrências. Como vocês podem observar, tarde para tarde, inocente para inocente, hóspede para hóspede. Este fenômeno de metafonia, ele é o mais presente na nossa fala, tanto que agora mesmo eu ficava fazendo a variação do E pelo I, antes de chegar ao exemplo. Então, aqui, peixe, por exemplo, foi categórico. Todos os informantes fizeram essa variação. E nasalação de muito para muito, 28 ocorrências. Eu acho que aí a gente até pega para ficar falando, né, sozinho, de como é que eu falo, é muito ou muito? Pelo menos eu sempre falei muito, ainda continuo nessa. Em relação às considerações finais, diante da apresentação dos resultados, constatou-se que os metaplasmos por aumento, supressão, transposição e transformação estiveram presentes na fala dos informantes amapaenses, especialmente os fenômenos fonológicos denominados como apócope, desnasalação e metafonia, pois estes apresentaram maior frequência. Já os que tiveram menor frequência foram prótese, aférese, síncope, hipértese, sístole e rotacismo. Este estudo trouxe alguns resultados de como está o português falado no Amapá. Pesquisas como essa podem nos ajudar a aprender e esclarecer os fenômenos linguísticos existentes no Amapá. Por conta disso, é necessário que haja mais visibilidade do que vem sendo feito. Com isso, instigar novos pesquisadores para a área. Acredito que essa é a função principal da publicação deste artigo, dessa apresentação, é instigar pessoas que estejam na graduação, pós-graduação, e aí por diante, a se debruçarem em relação aos fenômenos que ocorrem na língua. Essas foram as referências para esta apresentação. Muito obrigada. Certo. Então, esse foi o trabalho aí da Michele Carvalho, feito com o Romário Sanches, né? Então, pessoal, nós tivemos a apresentação aí dos 3 trabalhos. Tá? Em nome da organização do evento, eu quero agradecer desde já aos pesquisadores que apresentaram o seu trabalho, dividiram, né, o conhecimento construído aí conosco. E eu passo, então, a palavra agora aos ouvintes ou demais pesquisadores também que queiram, né, fazer perguntas sobre os trabalhos uns dos outros, fazer comentários, tá? Quem preferir colocar no chat, pode colocar no chat. Quem preferir usar microfone também, fique à vontade. Lembrando aí que a lista de frequência já está aí no chat, tá? Então, quem tiver interesse em receber a certificação referente a essa atividade, precisa preencher essa lista, colocar o seu nome lá, nome completo, e a instituição também, né, tá? Que é um campo lá de preenchimento. Ninguém quer fazer nenhum comentário, fazer nenhuma pergunta sobre os trabalhos? Enquanto os demais ouvintes ou os próprios pesquisadores pensam sobre os trabalhos uns dos outros, eu gostaria de perguntar, deixa eu ver se ainda estão na sala, a professora Érica teve que sair, mas o Emerson também saiu. Não, o Emerson está presente, né? Estou aqui, professor. O primeiro trabalho, né? Isso. Emerson, como vocês têm um tempo restrito para apresentar, a gente sabe que algumas coisas, alguns detalhes acabam ficando de fora, né, da apresentação do trabalho. Não dá para falar sobre tudo, né? Mas eu queria te perguntar, Emerson, vocês trabalharam com mensagens trocadas por meio do WhatsApp, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como foi feito esse recorte. O que vocês observaram? Foram mensagens pessoais? Vocês olharam um grupo do WhatsApp? Foram de grupo que vocês participavam? Como é que foi? Fala para a gente um pouquinho sobre o recorte que vocês fizeram. Bom, foi assim. Primeiramente, a gente deixou claro assim que não... Porque eu fiquei responsável por
né, conseguir, né, esses dados para análise. Então, a professora Érica, por indicação dela, ela disse assim, que não era para mim tirar esses prints das minhas conversas, tipo, tinha que ser de outros grupos, outras pessoas. Então, o que eu fiz? Eu pedi para meus amigos, né, meus amigos, caso eles, como dizem, eles usam a SU, que eles printassem, né, onde tivesse o ASU envolvido na conversa e mandassem para mim. Aí, através desses dados, que a gente partiu para análise. A gente se atentou mais nos prints por conta, assim, da pandemia, porque em 2019 a gente começou, né, com um projeto de pesquisa, aí a gente ia se atentar aos dados de fala, né, que são mais corriqueiros. Então, com a vinda da pandemia, ficou inviável fazer, catalogar nesses áudios onde as pessoas falam a sua, porque a gente só identificou assim, frequentemente as variantes no ato de fala. Na escrita, por isso que na escrita lá no quadro, a gente apresentou só 2 exemplos que eu consegui, assim, das variantes na escrita. Só que se fosse no ato de fala, nos áudios, apareceria mais. Seria mais frequente o uso delas. Entendeu? Aí, como veio a pandemia, meio que ficou impossibilitado, né? Mas só que eu tô, como está amenizando um pouco aqui no município, eu falei, né, com a professora que eu vou ver se eu consigo, né? Inclusive eu tenho 2 áudios ainda, já tenho 2 áudios. Aí eu vou ver se eu consigo mais, né, para o desenvolvimento do TCC, para apresentar não só os prints, mas também como os dados de fala. Certo, Emerson. Eu ia comentar. Tu terminaste? Não, foi isso. Tá, então eu ia comentar contigo que, por mais que isso tenha vindo por conta de uma limitação, né, por causa da pandemia, ao mesmo tempo, assim, na minha opinião, ficou interessante porque vocês puderam ver não só a forma como o falante produzia, né, como ele falava aquela para você, mas vocês puderam ver também, embora em menor ocorrência, né, mas puderam ver a forma como eles registram isso na escrita, né, Isso. quando vocês optaram aí tiveram que trabalhar com as mensagens de WhatsApp, né, eu achei bem interessante isso. Porque, assim, eu como baionense, né, tipo, nunca me atentei a ela, né, a expressão açúcar, a gente coloca como expressão. Aí, quando a Erika veio com nós, né, tipo, isso aconteceu num evento lá em Cametá, aqui no campus de Cametá, aí ela apresentou, né, o trabalho dela sobre o Masquando, né, o Masquando paraense. Aí foi que ela me instigou, ela falou assim, olha, Emerson, no teu município lá, eu fiquei muito atento, né, à fala dos moradores lá e percebi que eles usam muito uma expressão, ela colocou como expressão, né, o açu. Ela falou, olha, se tu quiser, dá para fazer uma pesquisa bacana aí. E quando a gente foi pesquisar, tipo, a fundo mesmo, a gente viu que é muita coisa, né? Tipo, é muito rico, assim, em questão de pesquisa. Aí, tipo, às vezes, aí, como diz, aí, tem tanta coisa que a gente não sabe, nem às vezes a gente fica até, bora tirar essa parte aqui para deixar para uma outra ocasião. Aí depois a gente pensa, não, bora voltar com ela de novo, bora colocar. A gente fica meio que... É porque, como é uma coisa natural de vocês, né? Então é mais normal que o outro consiga perceber e a gente, por ser natural, a gente não preste tanta atenção, né? Até Isso ela, quando acaba ela... ficando mais forte para o outro, né? Isso, até ela, quando ela chegou aqui, ela ficou meio assim, por que vocês usam essa expressão? Qual é o sentido dela? Tipo, ela ficava na dúvida. Chama logo a atenção, né? Isso. Eu queria destacar, pessoal, também que esses trabalhos de dialetologia e de sociolinguística, eles são extremamente interessantes, né? Porque por meio deles a gente acaba fazendo uma viagem, né? Vejam só, primeiro nós fomos lá para o município de Baião, no Pará, né? Com o trabalho do Emerson aí. Depois nós fomos lá para Oeiras, no Pará, que são 2 municípios que eu particularmente não conheço, né? Lá com a Daniele, um trabalho que falava sobre a palavra murrada aí, né? E depois nós viemos para Macapá, no meu caso nós voltamos para Macapá, né? Com a Michelle aí falando sobre os metaplasmos aí no Amapá. Então nós fizemos uma viagem pelo Pará e pelo Amapá. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta, gente? Se não tiverem, eu quero fazer mais uma pergunta para... Acho que a Michelle acabou caindo, né? Deixa eu ver se ela voltou. Ela voltou. Se ninguém mais tiver alguma pergunta, eu quero fazer uma pergunta ainda para a Michelle.
Acho que tu pode fazer, Alex. Tá, então vamos lá, Michele. Bom, durante a tua apresentação, Michele, você foi falando aí sobre as diferentes realizações, né, por alguns municípios do Amapá, né, focando aí os metaplasmos, né. Para mim, Michele, foi inevitável, em alguns momentos, não lembrar da infância, né, no momento que, principalmente da infância, quando nós estamos aprendendo a falar, que não são metaplasmos, tá? Não estou querendo dizer isso, mas a gente acaba fazendo algumas realizações ali que fazem até lembrar metaplasmos, né? Acaba trocando algumas letras e tal. E aí eu lembro também que durante certo tempo, vou falar da minha realidade, tá? É comum a gente sentir certa vergonha, né? A gente percebe que aquele falar, o coleguinha vai dizendo, tu fala errado, né? Vai acontecendo aquela estigmatização, né? Digamos assim, e a gente vai sentindo certa vergonha. Depois, né? Ainda bem, a gente vai estudando e vai aprendendo a olhar com outros olhos para tudo isso, né? Vai vendo que a língua é viva, né? Como o seu trabalho bem mostra, e os outros trabalhos também, e vai tendo uma outra percepção. Mas com relação a isso, Michele, eu queria te perguntar assim, houve algum momento durante as tuas entrevistas em que os falantes, eles mesmos, você percebeu que eles se deram conta de que eles falavam de uma forma que desvia, né, digamos assim, que desvia do padrão, né, e demonstraram algum constrangimento ou alguma coisa parecida, assim, ou não, foi tudo muito natural, eles realizaram, você fez a coleta e não houve esse momento, não houve essa percepção. Como é que foi esse momento? A parte engraçada de tu fazendo esse comentário agora é que realmente a gente remete muito à infância, porque é o momento em que a gente está aprendendo ainda as palavras. É natural que haja algumas variações. É que nem eu comentei também durante a minha apresentação em relação à barguilha. Para mim era barguilha. Então, quando eu fui fazer a pesquisa, eu me deparei com braguilha. Não é barguilha, é braguilha. Mas aí eu salientei também na minha apresentação de que não é um erro, é uma variação, somente uma variação, não é um erro. Se a gente for olhar gramaticalmente em documentos oficiais e tudo, tá, vamos lá, é um erro. Mas em relação à interação, principalmente a informal, não há erro, há uma variação. E isso, em virtude das pessoas não terem tanto conhecimento, como tu comentaste agora, a gente vai crescendo, a gente estuda, a gente vai vendo uma coisa ou outra, e aí vai compreendendo que é realmente da língua, é natural. Só que tem muita gente que não tem essa oportunidade, não tem esse olhar da língua, não consegue ter essa visão de que a língua é viva e ela tá aí para ter transformações o resto da vida da gente, e vai continuar levando as modificações. Eu não fiz a pesquisa, já utilizei o banco de dados do ALAP, e era algo que eu ia comentar e acabei passando batido em relação ao questionário fonético-fonológico. Ele já é uma pergunta direcionada. Eu vou te perguntar, por exemplo, que cor é o botão esse botão aqui. Qual é essa cor? Tu vai me dizer azul, ou tu vai me dizer azul, ou só azul. E aí a gente tem uma variação dentro dessa única palavra. Então, dentro do questionário fonético-fonológico, eu te faço uma pergunta e eu quero ouvir aquela resposta que está lá no meu questionário. Aquela resposta é fechado. O questionário fonético-fonológico ele é fechado. Já o questionário semântico-lexical, não. O semântico-lexical eu tenho que ficar te instigando a me dizer quais são as palavras que tu conhece para aquele determinado objeto que eu te perguntei o que é, ou uma situação, por aí vai. Então, o questionário fonético-fonológico ele é fechado e o semântico-lexical é aberto. Dentro dos dados do ALAP, nós também temos as narrativas, que é o momento em que o pesquisador, o entrevistador, ele vai pedir um momento lá para o entrevistado fazer uma pequena narração em relação à vida dele, ou então em relação ao município, qualquer coisa nesse sentido. Porque é importante ressaltar que os informantes do ALAP, eles são naturais do Amapá e os pais também. Isso é uma exigência da pesquisa em relação aos atlas linguísticos dos estados, é que os informantes sejam naturais do município, sejam naturais do estado, igualmente os pais, para a gente não ter aquela influência de fora. Então, é um perfil de informante
estritamente fechado, é complicadíssimo de achar os informantes, porque ele é muito fechado, mas a gente acha. O questionário fonético-fonológico é o primeiro que a gente aplica. Eu cheguei aí com a professora Ellen aplicar questionário para pesquisa do doutorado dela. Esse mesmo questionário eu cheguei com ela a aplicar em Mazagão. Então, o questionário fonético-fonológico, como ele é fechado, ele é mais rápido. É mais fácil da pessoa ir direto à resposta que eu quero ouvir. O semântico lexical, não. Eu tenho que ficar instigando a pessoa a me dizer tal, tudo que eu preciso ouvir ali, todas aquelas nomenclaturas que ela conhece. E aí, ele chega na hora da narrativa, às vezes o informante já está cansado, porque são 2 questionários, um com 227 questões, que é o semântico lexical, outro com 159 questões. E ainda tem a narração, que é curta mesmo, 2, 3 minutos, aí vai do informante, né? O quanto ele quer falar. Só que a gente vê, às vezes, que o informante não quer mais colaborar, sabe? Tipo, tá, eu já te falei, o jeito a palavra que eu conheço. Então, ele fica meio receoso. E quando a gente vai fazer a aplicação desse questionário, é importante ir ao local em que a pessoa, o informante, ele se sinta à vontade para ele usar os vocábulos, usar todo o acervo dele tranquilamente. Ele falar sem nenhuma influência de ficar pensando, poxa, ele está me gravando, eu tenho que falar certo. Não, tem que falar naturalmente. Então, para essa pesquisa é muito importante a naturalidade. Eu chego ali, eu faço a pesquisa de acordo com o meu informante, o tempo dele, as questões dele, se ele está tudo bem, ele tem que tá bem de saúde também. A gente não pode fazer por exemplo, uma pesquisa, esses questionários com uma pessoa que está gripada, que ela não está conseguindo falar direito ali, a fala dela, que o aparelho fonador dela está um pouquinho debilitado, e aí influencia muito nos nossos resultados. Vai influenciar na realização, né, da palavra. Sim. Mas eu ocorre muito, assim, das pessoas, dos informantes, eles ficarem meio receosos, porque, poxa, é um professor, está fazendo uma pesquisa, está gravando, e aí tem sim, esse... Quando eu te perguntei, eu estava pensando sobre isso, né, porque você, como pesquisadora, chega lá e você quer registrar justamente aquele falar natural, né, aquilo que o falante fala naturalmente, né, mas aí imagina o desafio, né, de falar, de querer registrar o falar natural de uma pessoa que você chega lá na figura de um pesquisador e vai registrar, né? Imagina o trabalho para deixar essa pessoa realmente à vontade, né? Para poder registrar isso. Essa parte é a mais complicada, mas aí é que eu nem falei, eu vou na casa do informante, eu preciso fazer minha pesquisa, eu não posso pedir que ele venha à minha casa, não, eu vou à casa dele, onde ele se sente à vontade, onde ele não vai se sentir pressionado a falar bem, falar diferente do que é o habitual, né? Aí, essa questão agora em relação justamente a esse tipo de perfil de informante, a esse tipo de resultado, na hora que tu fizeste a pergunta ao Emerson, eu fiquei também curiosa em saber se era conversa dele com alguém, ou se era de um grupo que ele estava retirando, aí foi o que falaram, né, que eram outras pessoas que estavam passando os resultados para ele, porque a gente tem realmente não é um descuido, é uma informalidade, quando a gente está trabalhando com mensagens de texto, e realmente ali, dentro da mensagem de texto, a gente escreve, algumas pessoas, pelo menos, escrevem como ouvem, né, e vai rolando. Eu achei muito bacana também a pesquisa deles. Sim, foram 3 trabalhos muito interessantes, né? Eu não sei se a Daniela e o Emerson gostariam de comentar alguma coisa a respeito. Nós estamos falando aqui, de certa forma, da dificuldade, né, de catalogar os dados. Eu não sei se eles gostariam de socializar alguma coisa com relação a isso, né, dentro do trabalho que eles desenvolveram. Não sei se o Daniela e o Emerson querem comentar com a gente alguma coisa assim. A Michelle falou um pouquinho da realidade. Que a Michelle colocou, porque às vezes nós vamos pesquisar algum, por exemplo, o meu, que era quantificadores, eu ia fazer entrevista com o intuito de encontrar quantificadores, né? E às vezes, com tanta vontade que a gente está de encontrar certo dado, acaba deixando o falante não muito à vontade, né? Com aquela vontade, não,
eu sei que eles falam isso, então eu vou fazer eles falarem, né? Aí eles acabam não ficando muito à vontade. Então, essa é uma das dificuldades realmente de encontrar. Eu achei muita dificuldade nessa questão, realmente, né? Porque eu, como falante do município, eu conhecia, né? E eu acabei achando muitos quantificadores que eu não usava tanto, mas que os falantes já utilizaram mais. E os que eu utilizava muito, eles não utilizaram tanto, né? Então, nós precisamos também nos afastar um pouquinho dos dados, não ficar tão pessoal aqui a pesquisa. Nos afastar um pouco, que é realmente para ter uma análise mais profunda, mais profissional realmente, né? Então, esse é um ponto muito importante na questão de pesquisa de língua oral. E no seu caso, Daniele, essa percepção também desse vocábulo aí, murrada, ela foi uma percepção sua inicial, né, para dar início à pesquisa, ou foi também de uma outra pessoa que notou e a partir daí você teve esse estalo, que nem o Emerson, né, que foi a professora que veio de fora, notou e aí conversou com ele e daí ele pensou em pesquisar, ou foi você mesmo que percebeu que tinha essa particularidade aí no modo de falar de vocês? Então, antes de eu começar a fazer trabalho de conclusão de curso, eu percebia antes, até em disciplina de sociolinguística, alguns termos. E quando o professor Robson, eu comecei a fazer pesquisa junto com ele, eu percebi alguns desses quantificadores. Na verdade, nós pesquisávamos vários termos e aí nós conseguimos encontrar muito essa questão de quantificação dentro da região. E aí, mas foi realmente nós mesmos que vimos. Eu, principalmente, devido a ter essa convivência, né? Principalmente nesse ramo dos pescadores, apanhadores de açaí. Então, eu tinha essa convivência e eu percebi bastante essa questão da quantificação na fala deles. E aí, nós começamos e encontramos muita coisa. Até hoje, nós ainda estamos encontrando, nós estamos querendo fazer um trabalho relacionando quantificação e intensificação. E tem muitos dados realmente, né? Continua se encontrando muito e eu creio que é uma área que ainda vai render bons frutos. Isso, só comentando, né, que essas são realizações bem específicas de vocês, porque pelo menos aqui no Amapá, né, eu nunca ouvi nenhuma realização, ninguém usando o açu como um quantificador, né, nem murrada, né, como quantificador, perdão, o açu, né, como uma espécie de interjeição, né, que foi o primeiro trabalho, nem a palavra murrada, aí, como a Daniela apresentou, como quantificador. Aqui no Amapá, eu pelo menos não acredito que não ocorra essa realização, é bem específico da realidade de vocês, né? Certo, gente? Alguém tem mais algum comentário, alguma pergunta para fazer para os pesquisadores? Não temos mais comentários, perguntas. Bom, Eu tenho uma pergunta, todo mundo pode já fazer. assinou a lista de frequência? Ah, Acho que todo mundo já assinou a lista de a frequência. pesquisadora e monitora, Michele, todo mundo já assinou a lista de frequência, que ela colocou lá no chat, tá, gente? Bom, então, como nós não temos mais perguntas, em nome da organização do evento, eu quero agradecer mais uma vez aí ao Emerson, a Daniele e a Michele, né, por ter dividido com a gente, né, esse conhecimento construído e a pesquisa que eles desenvolveram, tá? Obrigado. E eu quero convidar vocês, quero lembrar vocês que às 16h30 há mais uma atividade ainda do evento, que é a mesa redonda, intitulada Línguas Indígenas, Políticas Linguísticas e Variação, tá? Lá pelo canal do YouTube, o canal do evento, e eu convido vocês a assistirem, a prestigiarem também essa atividade aí do SEDES, tá? Então, eu agradeço mais uma vez, agradeço todo mundo que participou, que assistiu, e encerro por aqui, tá? A atividade dessa nossa sessão. Muito obrigada, Alex. Boa tarde, viu? Tchau, gente. Boa tarde para todo mundo. Tchau, professor. Obrigado aí. Boa tarde. Beijão.